isso, né? Exatamente. Hein, pessoal, se vocês perceberem interferência no uso do foninho, me avisem que ontem eu participei de uma live e ficou com um monte de interferência quando eu falava, o foninho parece que ficava interferindo na fala, tá? Me avisem que eu tiro o foninho. Aí. Deixa eu só abrir o plano de ensino que eu quero conversar com vocês algumas coisas do plano de ensino também. Então, boa noite a todas e todos. Então, hoje nós iniciamos, né, o nosso segundo bimestre, né, para dar conta de temas, de leituras, né, ainda que tem bastante coisa para a gente dar conta até o final do ano, apesar de que a gente só tem aí um mês e pouquinho, né, de aulas, mas a gente ainda tem bastante coisa para dar conta. Até isso que eu quero ver com vocês hoje, antes de começarmos, né, com o conteúdo em si. Porque nós tivemos, né, acho que foi uma aula, se eu não me engano, né, que nós acabamos, né, tendo evento, né, e por conta disso a gente vai atrasar um pouquinho. Eu tenho que decidir, né, retirar um dos textos, um dos temas, né, que eu tinha colocado no plano de ensino, tá? Então hoje, na verdade, a gente vai abordar um tema que seria do primeiro bimestre, né, mas que nós não abordamos, né, porque não houve tempo, até porque né, nós tivemos essa aula que foi direcionada para a participação do evento. E eu vou retomar então esse tema, porque é um tema bastante importante, né? Que é o tema que nós deveríamos ter trabalhado no dia 17/9, né? Tinha colocado lá como subjetividades e sociabilidades modernas, né? A leitura para a aula de hoje, então, é um texto que não é muito longo, mas é um texto bastante denso, tá? Que é um texto do historiador francês Philippe Herrier, né? Que é o texto que... Deixa eu ver se eu tô com o livro aqui. Não, não peguei. Deixa eu mostrar aqui pelo iPad mesmo. Que é o texto que abre, né, essa obra aqui, que eu mandei para vocês em PDF, né? Então, que é o texto que abre essa obra, História da Vida Privada, volume 3. Então, da Renascença ao Século das Luzes, né? Que é o volume que aborda realmente a história moderna. E eu solicitei, né, que vocês lessem como se fosse uma introdução deste livro, né, que é intitulada Por uma História da Vida Privada, que foi escrita pelo Philippe Herrier. É um textinho curto, acho que ele tem ali no máximo umas 10 páginas, mas é um texto que traz muita informação e é um texto muito importante porque o Philippe Herrier nessa introdução, né, ele dá um panorama muito bacana para a gente sobre a modernidade, né, sobre mudanças na constituição da subjetividade e das práticas sociais, na configuração de novas classes sociais também. Então ele dá um panorama bem bacana sobre a história, sobre a modernidade. E a partir dessa obra é mais fácil daí para a gente conseguir, né, aprofundar questões que ele levanta. Ele aponta mudanças, né, nos costumes, mudança nas práticas, mudanças nas constituições das subjetividades, né, mudança na organização dos espaços. E a partir disso, depois a gente vai aprofundando com outras leituras, com outras abordagens, daí que são as leituras que daí eu tinha sugerido para o segundo bimestre, tá? Aí nós vamos falar um pouco sobre civilidade, falar um pouco sobre esses espaços de sociabilidade, né, que vão marcar aí o contexto moderno. Deixa eu abrir de novo aqui o plano para ver como é que eu tinha colocado. Daí vamos abordar a questão depois do iluminismo, né?
Então, no primeiro bimestre, né, a disciplina de vocês ficou um pouco diferente, né, do comum, né, de como eu já expliquei para vocês que eu abordava a história moderna, né. Normalmente eu utilizava realmente esse texto do Philippe Herrier, né, para adentrar nessas discussões mais culturais sobre a história moderna. E daí, depois desse texto eu adentrava em discussões, como eu coloquei, né, sobre a questão da literatura, das novas práticas religiosas, a questão do gosto, né, das questões da civilidade, do gosto, né, da questão do desenvolvimento da ideia de civilização, e também a questão da organização dos espaços sociais, né, da divisão entre público e privado. Então, eu adentrava em várias questões que são bem ligadas às questões sociais e culturais, né, aos âmbitos sociais e culturais. Mas a disciplina de vocês está com uma cara diferente, né? Mas eu não quero deixar de discutir essa obra do Philippe Herrier, né? Até porque daí a gente não vai exatamente poder aprofundar, tá? Porque depois a gente vai para temas que são ligados ao que seria a História Moderna 2, né? Dentro dessa discussão cultural. Porque daí a gente vai discutir sobre sociedade de corte, né? A gente vai discutir... Sociedade de corte não, desculpa. Sobre a sociedade aristocrática. E vamos discutir também depois sobre o iluminismo. Alguém tá com o microfone, acho que ligado, gente, tá dando interferência. Deixa eu ver, pior que não tem ninguém com o microfone. Não, tem sim, alguém tá com o microfone ligado. Acho que é a Ariadne, né, Ariadne? Era o meu, eu desliguei. Ah, então tá bom, obrigada. Desculpa, Ariadne, achei que era o seu. Imagina! Então, pessoal, Então, assim, né? Mas ainda assim eu quero trabalhar esse texto do Herrier mesmo que a gente não aprofunde, tá? E depois, quem quiser aprofundar essas questões que eu vou levantar hoje, pode realmente ler o próprio livro, porque o livro depois aprofunda todas as questões que o Philippe Herrier apresenta na abertura. E daí, mais pra frente, né, eu vou ver o que eu vou cortar, gente. Mas eu tenho que pensar, porque é difícil cortar alguma coisa, mas eu vou ter que cortar algo, né? Mas de qualquer forma, o iluminismo a gente vai ter que trabalhar. E a questão também da sociedade de cor, tá certo? Com vocês eu não trabalhei com o pessoal de Moderna 2. Sociedade de cor também a gente tem que trabalhar, senão não dá pra entender o que é iluminismo. E talvez eu, né, pense ali como é que eu vou abordar a questão, né, da constituição do ideal de civilização, né? Porque ele tem a questão das mulheres e tem também toda a discussão que é realizada pelo Norbert Elias e que a gente ia ler, na verdade, um texto do Jacques Revel, né? Inclusive que está nesse livro, né? Que a gente vai hoje trabalhar a introdução, mas eu vou ter que ver como é que eu vou adaptar isso, tá bom? Mas é isso por enquanto. Quando eu fui preparar a aula de hoje, eu lembrei que nós tínhamos um combinado no primeiro bimestre de sempre um grupo apresentar o autor, né? E daí, na semana passada, eu não me lembrava disso, eu acabei não abordando, e eu não sei se já tinha grupo já fechado para apresentar o Philippe Herrier. Daí o que eu fiz, né? Eu pedi daí que vocês fizessem na atividade de frequência a apresentação do autor, tá? Pesquisassem um pouquinho sobre a biografia, sobre a produção intelectual do Philippe Herrier, sobre a vinculação dele a determinadas correntes, né, historiográficas, né? Ele está relacionado aí com a escola, né, com os análises, né? Acho que na segunda geração, se eu não me engano, terceira geração. Então, daí vocês têm que fazer esse trabalhinho de pesquisa, porque eu não vou abordar essas questões agora, né? Porque eu acho que não dá tempo, tá, gente? É muita coisa. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Bastante coisa para eu falar desse texto. Vocês conseguiram fazer a leitura? Eu sei que a gente sempre deixa um dia antes, né? E às vezes não dá tempo. Alguém conseguiu fazer a leitura antes da aula? Eu comecei, prof, mas eu não consegui terminar. Mas eu peguei uma ideia ali, sabe? Ótimo. Então, antes de eu apresentar o texto, né, vocês vão ficar com vontade de ler. Depois, por favor, leiam o texto, porque vale a pena. É um texto curtinho, tá? Antes de eu apresentar o texto, falar um pouquinho da obra em si. Então, essa coleção, acho que vocês já devem conhecer, ela é bastante popular, né, entre os historiadores, entre as historiadoras. É uma coleção, né, que busca, né, abordar principalmente a história da Europa, um pouco também às vezes da América, mas principalmente a história europeia. E é uma coleção que tem muitos historiadores franceses, inclusive, envolvidos nessa publicação, né? É uma publicação que aborda essa questão da história do cotidiano, da história da vida privada, né? Que há algumas décadas atrás não era um objeto, né, tradicionalmente estudado pela história. Vocês sabem, vocês já estudaram a introdução aos estudos históricos, né, já tiveram discussões, né, sobre historiografia, que a história, durante muito tempo, né, a história científica, se dedicou ao estudo do público, né, das ações públicas, dos espaços públicos, dos documentos públicos, né, e por conta, né, de algumas inovações, né, transformações que a historiografia passa, né, no século XX, a partir
do movimento dos Anali, da nova esquerda inglesa, da historiografia italiana, né? Que a gente vai tendo uma renovação dentro da história e determinados temas, né, que não eram estudados pela história, passam a ser estudados pela historiografia, né? E entre eles a gente tem essa questão do privado, do íntimo, né? Do cotidiano. Então daí entram na história, e não é só porque a gente se volta para o privado, é porque a história começa a estudar também determinados sujeitos, né, cujas ações se desenvolvem principalmente no privado, né? As crianças, as mulheres, as classes, às vezes, né, as classes populares, né, as classes trabalhadoras. E então, também no resgate desses sujeitos que eram tradicionalmente excluídos, né, das narrativas históricas, esse privado vai ganhando destaque. Então, quando a gente vai adentrar nessa coleção, né, História da Vida Privada, a gente vai, né, entrar em contato com esses sujeitos, né, e com práticas e experiências, né, que se dão nesse contexto, né, mais privado, da casa, né, por exemplo, e é claro que também isso se dá por conta, né, de uma renovação que a gente tem também sobre a nossa concepção de fonte, porque os historiadores e historiadoras começam a entender que documentos de fórum íntimo, né, como cartas, diários, autobiografias, livros de memórias, né, próprias fontes materiais, né, gente, objetos, fotos, questão de imobiliário, tudo isso serve como fonte, como, né, é importante para a gente compreender as ações humanas, as experiências humanas no tempo. E também por conta disso que o privado vai ganhando destaque. A própria palavra privado, ela tem que ser historicizada, né? Porque essa coleção, ela aborda, né, tem um volume que é para abordar a história antiga, um volume que se volta para a história medieval, né? Esse volume que eu estou trabalhando com vocês hoje, que eu disponibilizei o PDF, inclusive, inteiro para vocês, né? Guardem esse PDF, vale a pena, tá? Do volume 3, que fala da história moderna, né, da Renascença ao século das Luzes. E daí acho que tem o volume 4, que fala do século XIX, século XX. E, como eu comentei, é uma obra que aborda mais realmente as experiências europeias e acho que da América do Norte, estadunidenses, tá? Não tem muita história da América Latina, não aparece nessa obra, mas uma obra de viés mais eurocentrista, até porque foi produzida realmente pela historiografia francesa, principalmente, né? Tanto que temos o Philippe Herrier, Georges Deby, entre outros aí, tá? Então, eu estava comentando que a própria ideia de privado tem que ser historicizada, né? E é inclusive isso que o Philippe Herrier aborda nesse capítulo. Esse capítulo não, nessa introdução, né? Que eu pedi que vocês lessem, eu sugeri a leitura, que é a constituição dessa divisão entre público e privado, né? Ou a ideia de que vai se constituindo ao longo da modernidade a ideia de que determinados gestos, determinadas práticas sociais, né, elas têm que ser desenvolvidas de forma mais privada, com uma certa privacidade. A ideia de privacidade vai se desenvolvendo, né? E vai se constituindo essa ideia de público e privado. Porque se a gente for pensar o que é público e privado na Idade Média, no contexto da Antiguidade, a gente tem que, né, historicizar isso, contextualizar, tá? É muito comum que as pessoas, né, tenham uma visão muito anacrônica a respeito disso, porque as pessoas leigas, inclusive, né, porque quando elas tentam entender, né, por exemplo, como é que era a vida das pessoas humanas, né, lá nos contextos que a gente pode chamar, né, das sociedades, né, pré-históricas, digamos assim, né? Todos os termos são inadequados para falar sobre isso. Sociedades primitivas, sociedades pré-históricas, tudo isso pode ser questionado, mas vou usar pré-históricas assim, aqui porque é um termo que ainda acho que é um pouquinho melhor. A gente acaba projetando essa ideia de público e privado, né? Porque daí a gente imagina, inclusive uma divisão de gênero, né? Porque daí a gente imagina lá aqueles seres humanos, né, no contexto da pré-história, os homens saindo, né, para caçar e as mulheres ficavam na caverna cuidando das crianças, né? Então é toda uma projeção, primeiro, dessa divisão entre público e privado, dessa divisão de gênero também, que é uma construção posterior, e essa ideia também, né? Essa ideia dessa divisão do trabalho, inclusive, né, que são todas construções posteriores, né? Então a gente projeta algo que não existia naquele contexto, tá? Até porque a gente, né, acaba não historicizando a ideia de público e privado. Então a discussão que a gente vai fazer hoje a partir do RE é exatamente para problematizar essa divisão, entender como é que ela se constituiu, tá? Esse é o objeto de análise do Philippe Herrier nesse texto que eu sugeri para a leitura. Então vamos lá. Então, o Philippe Herrier, que é um historiador francês, né, que trabalha aí com essa história cultural, história das mentalidades, né, inclusive ele usa o conceito de mentalidades,
Eu não sei se eu já falei com vocês sobre o conceito, é um conceito que se desenvolveu muito aí na primeira geração, na segunda geração, terceira geração, na verdade, dos Anali. E é um conceito que na época foi revolucionário, mas que hoje é um conceito, né, que já não tem tanto espaço, porque o conceito de mentalidade fala, né, dos modos de pensar, de sentir, né, um âmbito da experiência humana que não era pensada pela história. E então por isso que foi revolucionário, mas, né, depois dos anos 70, dos anos 80 para cá, a gente já, né, ampliou bastante a nossa compreensão a respeito disso. Então, o conceito de mentalidade ele é para pensar as ações humanas na longa duração, né? A historiografia francesa é muito voltada para a longa duração, porque está pensando nas questões culturais e a cultura muda muito lentamente, né, ao longo do tempo. Mas o conceito de mentalidade ele acaba sendo muito generalizante, né? Ele não pensa tanto questões de classe, de gênero, geracional, né? Entendendo que os modos de sentir, de pensar, né, apesar de a gente fazer parte de uma mesma cultura, mudam muito por conta desses outros marcadores sociais, tá? Mas o Felipe ainda usa aqui nesse texto o conceito de mentalidade. Então, tem uma outra obra dele também bastante importante, que também revolucionou. Na verdade, ele tem 3 obras bem importantes, né? 2, na verdade. Ele tem a obra História da Família e da Criança, ou a História da Criança e da Família, que é uma história que ele explica como é que a infância foi inventada no contexto moderno, né? A ideia de infância, a ideia de que essa etapa da vida é uma etapa singular, né? Diferente, né? Que as pessoas que estão nessa etapa têm que ser tratadas de forma diferenciada, porque antes da modernidade não se pensava dessa forma, então ele fala da invenção da infância, né? E ele tem uma outra obra que que fala sobre a história da morte, né? Que explica como é que ele, ao longo da sociedade, né, do século, ao longo dos milênios, né, na sociedade ocidental, as atitudes perante a morte também mudaram, né? Não vou entrar, né, no conteúdo do texto em si, mas só para vocês entenderem como é que ele vai historicizando áreas, né, da experiência humana que não eram pensadas como constituintes de historicidade, né, como caracterizadas por possuir historicidade. A maior parte das pessoas, né, principalmente quem não dialoga com esse tipo de historiografia, entende que a infância é uma coisa natural, uma etapa natural da vida, né, que a morte, né, ela é vivida de forma natural, que todo mundo entende a morte da mesma forma, tá bom? E no texto de hoje ele vai abordar, então, como eu comentei, essa questão da como é que vai se construindo a ideia de privacidade, de privado. Para fazer isso, ele vai apontar 2 momentos da história, tá? Então, ele vai falar assim, eu começo, né, apresentando 2 representações, né, 2 situações históricas, 2 épocas da história, para depois ele entender, mostrar como as coisas mudaram, tá? Então, ele fala do final da Idade Média, apresenta um quadro de como que era esse final da Idade Média, e depois ele vai lá para o século XIX, tá? E apresenta um outro quadro. A ideia dele é para mostrar como é que mudou, né? Porque o que ele fala? Na Idade Média, o indivíduo ele está enquadrado em solidariedades coletivas, feudais e comunitárias, né? Então, na Idade Média, as pessoas, a ideia de individualidade, né? De você ser um indivíduo, de você fazer suas próprias escolhas, né? Dos teus desejos, anseios e sonhos estarem em primeiro lugar, não existe ainda. Então, o indivíduo ele é cooptado pelas solidariedades coletivas, individuais e feudais e comunitárias, né? As necessidades do coletivo, né, sempre estão acima das necessidades dele, digamos assim, né? E ao mesmo tempo é um indivíduo que não tem privacidade, né? Tudo é feito muito publicamente, inclusive alguns atos que para nós hoje em dia, né, é inconcebível fazer em público, né? Então é um período histórico que a questão, né, de falar determinadas palavras, né? A questão da própria... como é que podia colocar aqui? A questão do corporal, inclusive, né? Das necessidades físicas, corporais, né? De fazer cocô, fazer xixi, por exemplo, o próprio sexo era muito mais público do que vai ser depois, né? Depois ele vai se tornando... Todos esses atos, né? Vão se tornando cada vez mais privados. Tem que ser feitos escondidos, individualmente. Essa questão, né, de tornar determinados atos, determinadas práticas cada vez mais escondidas, mais privadas, né, elas têm relação com a emergência do individualismo, né, da ideia de individualidade, tá? Mas não é assim que acontece no contexto medieval, tá? Então, bem no início ele fala, né,
que não existe divisão entre público e privado. Não existe assim, isso é uma coisa pública, deve ser feito no público, isso tem que ser feito no privado. Está tudo muito misturado no final da Idade Média. Então, o indivíduo encerrado, né, nas necessidades do coletivo, tá? E ao mesmo tempo, né, não tem essa divisão entre público e privado. Depois ele vai para um outro quadro, que é o século XIX, né? Então, quer dizer, passou toda a história moderna, né? Inclusive no texto é errado o século, tá, gente? Na segunda página lá do texto do Philippe Perrier, aparece lá, o ponto de chegada é o século XIV, não é o século XIV, é o século XIX, tá? Tá errado ali o ano. Eu peguei a minha obra aqui, porque quando eu li, eu falei, mas não é século XIV, é lá depois da modernidade, né? Aí eu peguei e fui ver na minha obra impressa, e lá na minha obra impressa tá século XIX. Algum erro aqui de digitação, que essa é vocês tiveram acesso a uma obra que foi digitalizada, né? Não sei, mas tá errado, tá, gente? Então, o ponto de chegada, o outro extremo que ele vai da história, né, é o século XIX. Que daí ele fala assim, né, que a sociedade já se tornou uma vasta população anônima, né? As pessoas já não se conhecem. Porque no contexto medieval, os grupos de convivialidade eram muito menores, né? Você vivia no feudo, você vivia na vila, né? Você vivia no castelo. Então, ali todo mundo se conhecia. E o controle sobre o indivíduo também era muito maior, gente. Então, eu entendo que quanto menor a comunidade, maior se controla o indivíduo. E aí, no fato de não existir essa divisão entre público e privado, então tudo que se fazia estava muito aos olhos do público, ao controle das outras pessoas, tá? E o século XIX já mudou tudo isso, né? Porque daí as grandes cidades, né? Principalmente pensando aí nas grandes cidades, porque a gente ainda tem as comunidades rurais, pequenas, né? E isso daí nunca dá para generalizar uma experiência histórica, um fenômeno histórico, né? Para todo mundo, tá? Mas no século XIX, né, a população já se tornou anônima, né, principalmente nas grandes cidades, né, as pessoas já não se conhecem. E daí já tem essa divisão, né, o trabalho é público, a família é questão do privado, o lazer é privado, então vai se dividindo isso, o que é público, o que é privado, o que eu posso fazer no público e o que eu posso fazer no privado, né? E a questão do controle sobre determinadas manifestações corporais, né? A questão de fazer cocô, fazer xixi, tá cada vez sob controle. E isso vai se ampliando ainda mais no século XX, né? Cada vez mais no privado. Até a questão do comportamento à mesa, né? Quando a gente for trabalhar um pouquinho com o Norbert Elias, a gente vai ver como é que ele aborda isso. No contexto medieval, início da modernidade, o comportamento à mesa é um. Então, as pessoas não têm tantos pudores, digamos assim, né? Elas colocam a mão da travessa de uso comum, elas colocam a mão dentro do molho, todo mundo coloca. Ninguém fica pensando assim, mas né, é nojento. Não tem a questão do talher, né? As pessoas comem coletivamente, usam a quarta, que é uma fatia de pão, para colocar, às vezes, algum alimento. Então, não tem essa coisa do talher ainda. Então, e daí algumas manifestações corporais são feitas enquanto a pessoa está comendo. Então, não tem tanto essa questão dessa questão da civilidade, né? Do que a gente vai entendendo depois como comportamento civilizado. E daí, no século XIX, tudo isso já foi introjetado, né? Já mudou, né? Houve uma mudança bastante significativa, né? Em relação aos comportamentos. E, ao mesmo tempo, o que vai mudando, né? Daí vai surgindo a ideia de indivíduo mesmo, né? Porque a construção da ideia de individualidade, ela perpassa ao longo da história moderna, né? Então, no século XIX, a gente já tem essa ideia de que o indivíduo está acima de tudo, né? Que a escolha dele, as necessidades dele, né? Os desejos dele estão acima dos desejos do coletivo. A gente já está falando de uma sociedade individualista, inclusive pautada nos ideais liberais, né? De que o indivíduo, que inclusive a sociedade serve para satisfazer e respeitar os direitos individuais, tá? E a outra questão é como que vai se constituindo um espaço que é extremamente privado, que é o espaço da casa, da família, né? Onde você se refugia. E até essa ideia de que a casa é o espaço do refúgio, de você conseguir descansar de todo esse desgaste que o público traz. Né? Porque no público você tem que ter sempre uma performance, um personagem, né? Você não pode ser você mesmo. Você tem que controlar seus impulsos, suas palavras, seus atos, suas ações. E no privado, né, no recolhimento da sua privacidade, você consegue se soltar mais, né, com a sua família, na sua intimidade, tá? Então vai se construindo essa ideia de público e de privado, tá? Aí o que o Philippe Perrier coloca como a questão central desse texto, né? Como é que de um modelo se passou para o outro modelo? Então, como é que essa sociedade, né, marcada pelas solidariedades coletivas, feudais, comunitárias, né,
nesse mundo que não existe essa divisão entre público e privado, né, onde os comportamentos são muito mais aceitáveis, né, todos eles serem realizados em público, onde esse indivíduo é controlado pelo coletivo o tempo inteiro, né, uma sociedade mais holística, como é que ela dá lugar a uma sociedade individualista, com uma divisão muito nítida entre público e privado, né, e pautada num ideal de civilização, de civilidade, de comportamento polido e de controle do comportamento, porque quando a gente fala de civilidade, de civilização, depois a ideia de civilização vai ganhar mais espaço a partir do século XVIII, é a ideia de realmente controlar e reprimir os impulsos sexuais, reprimir as tuas necessidades corporais, né? Só um pouquinho, gente, que alguém tá batendo no interfone, só um pouquinho, deixa eu silenciar aqui, já volto. Gente, vocês ouviram eu brigar com a minha irmã aqui? Sim. Sim, Cris. Ai, eu nem vi que tava o microfone aberto. Eu fui ver, a professora parou de falar assim. Me desculpem, pessoal, alguém tocando o interfone daí não engano. Espero que não toquem de novo, se tocarem não vou lá novamente. Então eu estava conversando com vocês, né? Então como é que acontece todo esse processo? Porque quando a gente fala também da questão da civilidade, ou do processo civilizador, que o Norbert Elias coloca, é a questão, como eu coloquei, de repressão de vários instintos, né? Ligados à questão da sexualidade, dos comportamentos, né? Você vai polindo, vai controlando, né? Modelando os comportamentos. As pessoas vão se controlando cada vez mais. E uma questão também importante que a gente tem nessa sociedade do século XIX, do século XX, já pautada nessa divisão entre público e privado, no ideal de comportamento civilizado, é a ideia de indivíduo, né, da ideia que o indivíduo, né, é um valor bastante importante, é a ideia, por exemplo, que a gente vai construindo ao nosso redor, a ideia como se fosse uma redoma invisível. Vocês já perceberam como que nós, do século XX, século XXI, nós entendemos, né, que o nosso espaço pessoal não pode ser invadido, né? Que não é bem visto para nós que alguém fique nos tocando, né, sem ser uma pessoa que é íntima do nosso convívio, né, um familiar, um esposo, uma esposa, um companheiro, uma companheira, um filho, um cachorro, sei lá. Vocês já perceberam que se for uma pessoa estranha começa a tocar na gente, a gente já se sente estranho, porque a gente entende que é uma invasão do espaço privado, do espaço pessoal. Essa ideia de que a gente tem uma redoma ao nosso redor que impede que as outras pessoas, né, fiquem nos tocando, pessoas estranhas, né, pessoas que a gente não tem intimidade, é uma percepção própria de uma sociedade individualista, né, porque a gente introjetou essa ideia que somos indivíduos, né, que temos uma experiência de vida individualizada, tá? Por isso que quando eu nomeei essa aula, eu coloquei subjetividades e sociabilidades modernas, porque subjetividade está ligada a isso, a como é que a gente vai se construindo como pessoa e se entendendo, né, como pessoa, inclusive nos nossos comportamentos, né, nas nossas percepções, nossas relações com o mundo e com as outras pessoas. Então, isso muda muito do contexto medieval para o contexto contemporâneo, tá? Como eu não sei se eu já comentei com vocês, mas o que muda na história não é só a questão física de aparência, né? A questão por exemplo, né, do mobiliário, das instituições sociais, das instituições políticas, das formas de se vestir, de se apresentar. A mudança histórica, gente, quando a gente fala de subjetividade, ela é muito mais profunda, né? A gente está falando de mudanças nas formas que as pessoas se entendem e se relacionam e estão no mundo, né? Toda uma questão de construção corporal, de subjetividade, de percepção, de relação com os outros, tá? É uma coisa muito mais profunda. É como se, por exemplo, nós pudéssemos viajar para o contexto medieval, para o contexto da antiguidade, e a gente ia chegar lá e ia se sentir totalmente deslocado, né? Como se fôssemos alienígenas, né? Porque as pessoas daquela época, apesar de a gente ter aparência física daí, né, humana parecida, mas a forma de pensar, de sentir o mundo, de estar no mundo é tão diferente da nossa que é como se fossem pessoas de um outro planeta, né? Seres de outro planeta, né? Porque as mudanças são, né, nessas questões subjetivas também, tá bom? Então, daí o Philippe Perret vai trazer essa questão, né? O que aconteceu ao longo da modernidade que criou essa diferença no tempo, né? Por que essa sociedade, né, coletiva,
essa sociedade, né, de controle maior sobre o indivíduo, de uma maior naturalidade nos comportamentos, vai dando espaço para essa sociedade de maior controle, de maior repressão, né, de uma divisão estrita entre público e privado, né, de uma sociedade mais anônima também, que daí você não tem mais tanto controle sobre as pessoas. Apesar de não ter mais tanto controle, os comportamentos são muito mais autorregulados, né? O que acontece afinal de contas, tá? E daí ele vai abordar, né, esses séculos, né? Então ele vai falar, então eu vou tentar aqui abordar, né, ao longo do texto, os séculos 14, 15, 16, 17, 18, né, para saber o que aconteceu, tá? Que ele fala que é como se fosse, né, um período intermediário. E observem, gente, que ele faz uma abordagem de séculos, né? Então, quer dizer, ele está trabalhando com a ideia de longa duração, de transformação nas mentalidades, né, que são os modos de sentir, de pensar, né, de um indivíduo numa sociedade. Então, ele está trabalhando com longa duração, com questões culturais, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. E daí ele vai falar, ele vai usar uma tese, inclusive, que ele fala assim que, no entendimento dele, né, a partir da hipótese, das hipóteses que ele vai levantando para explicar tudo isso, ele fala que do final da Idade Média até o século XVII não houve grandes mudanças, tá? E ele fala que houve mudanças mais profundas nas mentalidades a partir do século XVIII, porque daí que ele vai mostrar que houve esses dois modelos. Mas ao longo desses séculos, né, intermediários, essas mudanças vão se concretizando, vão se desenvolvendo, tá? Aí ele vai falar de 3 fatores, tá? Que vão fazer com que essas mudanças ocorram, né? Que vão levar a essas mudanças né, desses 2 quadros que eu tinha apontado inicialmente, tá? Então, ele vai falar de 3 fatores. Então, eu vou explicar agora quais são os fatores. O primeiro fator que ele vai apontar, e eu concordo com ele como historiadora da modernidade, é o novo papel do Estado. Então, o advento vocês devem estar vendo isso com o Fábio, acho que inclusive já viram que estão falando esses dias de Thomas More, de Thomas Hobbes, né? Essa ideia desse advento desse Estado moderno, né, absolutista, depois o Estado liberal, né, porque tem várias, né, configurações de Estado moderno, mas essa ideia desse Estado moderno que é caracterizado, né, principalmente, né, pelo monopólio da violência, ele vai impactar muito na sociedade, vai operar transformações profundas nas mentalidades, né, nas práticas sociais, na forma de se organizar, na construção das subjetividades das pessoas, né? E por que o Estado moderno vai interferir tanto, né, vai mudar tanto a cultura europeia, né, ao longo da modernidade, né? Porque ele fala que o Estado moderno vai se impor cada vez mais, né, em espaços sociais que antes eram controlados e gerenciados pelas comunidades. Então, ao estudar a história do Estado moderno, né, com o Fábio, eu imagino que vocês entenderam que no contexto medieval a gente não tem a centralização do poder por parte do Estado, né? Então, a gente tem ali os feudos, né, e o poder extremamente descentralizado. A gente até tem a figura do rei, né, mas esse rei não tem um poder, né, que está muito acima dos outros senhores feudais, né? Ele é o primeiro inter pares, né, o primeiro inter pares. Mas é um poder que está muito descentralizado, né? E daí o Estado não detém o monopólio da violência, né? Porque vocês sabem que no contexto medieval, né, a questão da violência ela está toda também, né, ela está toda esfacelada, né? Cada senhor feudal tem um papel aí, né, nas disputas, nas guerras, né? E ele ajuda a essa questão do controle da violência. Quando eu falo controle da violência, gente, é quem que vai resolver as disputas, os conflitos sociais. E no contexto medieval não está sob o monopólio do Estado, né? As pessoas resolvem os seus próprios conflitos, tá? Tem poderes em relação a isso que são locais, diferente depois do que vai acontecer com o Estado moderno, tá? Então, por exemplo, para vocês entenderem sobre o que eu estou falando, tem um conflito lá, por exemplo, né, entre 2 famílias, o que vai acontecer? Elas vão se vingar. Se a gente for falar da Itália, por exemplo, né, ali do contexto shakespeariano, por exemplo, início da modernidade, falando ali, por exemplo, da história do Romeu e Julieta, né? A gente está falando ali da vendetta, né? Da questão das famílias que se vingam. Então, quando há um conflito, a resolução do conflito se dá de forma sempre muito agressiva, né? Com muita violência, e a violência direta, né? E entre famílias, entre feudos, entre comunidades, né? Então, a violência né, não está sendo controlada totalmente pelo Estado. Já com o advento do Estado moderno, com a centralização do poder, né, nas mãos do monarca, a gente tem daí, né, o advento também dos exércitos nacionais, né, que começam a
a representar, né, o monopólio da justiça e da violência, né? Então daí você não pode mais resolver os seus conflitos diretamente, né, com outra família. O outro exemplo, por exemplo, que é uma prática que vai perdurar ainda durante a modernidade, depois ela vai sendo cada vez mais reprimida, é a própria prática do duelo, né? Porque o duelo ainda é uma prática que vai sendo proibida, por quê? Porque se dois homens, né, entraram num conflito, né, um acabou colocando a honra do outro em xeque, o que eles faziam, né? Tinha o duelo, porque é para resolver o conflito. Por que isso vai se tornando ilegal com o tempo, né? Porque quem tem que gerenciar o conflito é o Estado, né? O Estado que é responsável por fazer a justiça, por mediar os conflitos. E hoje em dia a gente é fruto desse tipo de organização, né? A gente é fruto desse Estado moderno, principalmente liberal, que vai se constituir mais aí a partir do século XVIII. Porque se a gente se desentende com alguém, a gente não pode ir lá e matar a pessoa, ou se vingar da pessoa, né? A gente vai até a delegacia e faz uma denúncia, e faz um BO, e quem que vai fazer todo o gerenciamento desse conflito é o Estado, tá? Claro que a gente pode também, né, cometer um crime, fazer isso de forma ilegal, mas a gente depois vai ter que arcar com as consequências. Mas a ideia é de que a gente não faça o gerenciamento de conflitos de forma direta. Para vários tipos de conflitos, inclusive interno, dentro da família, né, quem vai fazer o gerenciamento é o Estado, tá? Então, o Estado vai cada vez mais interferir, né, ao longo da modernidade nesses espaços que antes estavam entregues às comunidades. E o Estado e ao mesmo tempo, né, o Estado vai também, esse advento do Estado moderno, ligado às questões econômicas, vai levar ao advento, né, de uma nova forma de hierarquização social, né? Porque a gente ainda vai ter, né, as três zonas, né? O Estado moderno vai acabar dividindo a sociedade em três zonas. A sociedade cortesã, que a gente já estudou, né, que é essa nobreza cavaleiresca, feudal, que vai se transformando na nobreza da corte, né, que tem uma outra lógica. A existência dela está ligada, então, né, como a gente já viu, a ser a classe do monarca, a classe do rei, e ao mesmo tempo, né, muito dependente do monarca, né, e mais ligada, né, à vida na corte, não mais tanto a questão da sua existência, né, como uma classe guerreira, tá? Então a gente tem a sociedade cortesã. No outro extremo nós temos as classes populares, né, que são as classes que eram ali, né, os camponeses, né, os moradores das cidades, que continuam as classes populares nas cidades e no campo, tá? E em terceiro nós temos daí sim o advento de uma nova classe social, né, do novo grupo social, que são os povos intermediários, né, as classes intermediárias, que são a pequena nobreza, as classes médias, né, as classes médias cultas, né, que são aí as classes intermediárias, tá? E o que o Norbert Elias vai falar, né? Então vai falar que com o advento do Estado moderno, então se divide a sociedade nesses três grupos, né? Na sociedade cortesã não há muito espaço para se desenvolver muito essa ideia de privacidade. Se a gente pudesse estudar, né, ou abordar aqui novamente o que era viver na corte é viver o tempo inteiro sob também o olhar dos outros, né? A corte é um comportamento extremamente controlado, né, avaliado pelas pessoas com as quais você convive, tá? Então é um espaço, né, onde ainda se mistura também, se a gente for pensar, né, a questão pessoal e política, estatal e pessoal, tanto que o patrimônio do monarca, do Estado é do monarca, né, se confunde, não tem essa divisão, mas isso é público, isso é privado, não, é tudo misturado. Então na sociedade cortesã não tinha muito espaço para começar a se construir essa ideia de público e privado. Ao mesmo tempo, nas classes mais pobres, populares, né, camponesas, nas cidades, ainda se mantém também muito esses grupos, né, que um controla muito a vida do outro, o indivíduo vive muito enredado ainda, né, no coletivo, tudo é muito público, tá? E daí ele vai apontando que são nos meios intermediários das classes médias, da pequena nobreza, né, da pequena nobreza, né, dessas classes mais cultas, que vai começar a se desenvolver uma ideia de privacidade, né? Ligado no primeiro momento, a ideia, né, de que eles vão começando a criar espaços de convivialidade mais íntima para amigos selecionados, né? Como é que ele coloca aqui? Uma pequena sociedade, né? Que são um pouco aqueles salões que depois vão se desenvolver os salões, né? A pequena nobreza, as classes médias vão criando espaços onde eles se encontram. Eles começam a cada vez mais, né, defender o prazer de estar juntos, de amigos selecionados. São pequenas sociedades, né? Não é aberto para todo mundo. E aí vai se criando já um espaço de convivência mais privada, mais íntima.
E não é por acaso que ao longo do contexto moderno, principalmente no século XVII, no século XVIII, a ideia da amizade, principalmente entre as classes médias, é muito valorizada. Muito valorizada a questão da amizade, né? Dos amigos, das amigas, de trocarem cartas, de estarem juntos, de cobrarem, inclusive, né, dos amigos a presença constante. Tanto que a ideia de amor no século XVII, no século XVIII, está muito mais ligada às relações de amizade do que a relação no casamento. O casamento está muito mais vinculado até o século XVIII à ideia de que realmente é uma necessidade econômica, né, para as classes mais baixas, é uma questão de patrimônio, né, de alianças familiares para as classes, né, mais abastadas e mesmo para as classes médias, né, e a questão da amizade está muito mais ligada às relações amicais, né, que a gente fala, né, que são as relações de amizade. Então, o primeiro fator é que o advento do Estado, né? E uma outra coisa que ele não aborda aqui no texto, mas daí já fazendo um link aqui com o Norbert Elias, que o advento do Estado moderno, gente, também vai contribuir para o controle cada vez maior, né? Para a repressão cada vez maior dos impulsos, dos instintos, né? O advento do Estado moderno está vinculado, assim, né? Totalmente com o processo civilizador, tá? Conforme o Norbert Elias coloca, que é o grande teórico, né, dessa ideia de como é que se dá esse processo de construção da civilização ocidental, né, moderna. Porque quanto mais o Estado vai se impondo em relação ao controle da violência, mais as pessoas vão reprimindo, né, a questão da agressividade. Tanto que a gente reprimiu tanto que hoje em dia a gente, né, passa por conflitos que se fosse em outra época a gente ia querer matar a pessoa porque, né, a pessoa, né, colocou nossa honra em xeque. Hoje em dia a gente se controla, come sapo bastante, né? Como é que fala? É assim que fala, não sou boa para essas expressões. Engole sapo, acho que é isso, né? Engole muito sapo, a gente tem uma resistência maior em relação à convivência com as outras pessoas. A gente reprimiu muitos instintos, né? Inclusive da agressividade, mas também sexualidade, né? Entre outros, tá? Daí o segundo fato que ele vai apontar, além do evento do Estado moderno, né? Que vai contribuir para a mudança, né, desse panorama na história, né? Sempre lembre lá, né? O final da Idade Média, solidariedades coletivas, o indivíduo enredado, né, nas necessidades do coletivo, né, tudo muito público, sem divisão entre público e privado. E o século XIX, né, sociedade mais individualista, divisão entre público e privado, né, controle dos comportamentos. Então, outro fator que ele vai apontar que ao longo da modernidade levou, né, contribuiu para essa mudança estrutural, digamos assim, na sociedade, é o desenvolvimento da alfabetização e a difusão da leitura. Então, lembrem, né, que a gente tem lá a invenção da prensa, né, a difusão da imprensa ao longo da modernidade, né, cada vez vai democratizar muito o acesso das pessoas à literatura, à cultura letrada, vai ter um amplo aumento da alfabetização. Há estudos que levantam dados, né, para explicar também como houve sim aumento da alfabetização, né, ao longo da modernidade, pelas assinaturas, tudo das pessoas, né. E isso vai contribuir também, né, para que vá cada vez mais se construindo essa ideia de individualidade. Como assim? Porque a individualidade está ligada, então é o que eu coloquei para vocês, né, essa divisão entre público e privado, né? E essa ideia de que os teus desejos, os teus anseios estão acima dos anseios da comunidade, do coletivo, dos grupos e da família, inclusive, né? Como que a leitura vai fazer isso, né? A leitura, quanto mais, né, vai se disseminando, então, a leitura na modernidade, principalmente uma leitura silenciosa, porque no contexto medieval, primeiro que, né, quase não tinham classes letradas, né, gente? Nem as classes altas geralmente eram letradas, né? Eram classes, a cultura letrada estava mais restrita aos meios religiosos, digamos assim, né? Mas no contexto moderno vai começar a se ampliar cada vez mais o acesso à cultura letrada, inclusive entre as classes médias, depois também entre as classes mais pobres, mas, né, no primeiro momento também mais as classes médias, as classes as classes aristocráticas também, né? E na Idade Média, quando se tinha momentos de leitura, era uma leitura coletiva, né? E isso também vai perdurar na Idade Média, na Idade Moderna, né? Essa questão da leitura coletiva, que alguém vai ler para os outros, né? Poucos leem, então alguém vai ler para os outros, né? Por isso que é tão presente aí no contexto medieval, no início da modernidade, essa coisa do verso ainda, né? Que a gente discutiu lá entre a batalha entre antigos e modernos, a questão da escrita em verso, né? Porque é uma escrita que você memoriza melhor, é mais oral, né? Ligada à questão da oralidade. E depois a gente tem aí, então, essa questão da disseminação, né? Da leitura silenciosa, né? Porque daí você tem acesso às obras, aos livros, né? E daí você consegue ler sozinho. E quando você consegue ler sozinho, é um momento daí de introspecção. É um momento que a leitura silenciosa, ela permite, né, uma pessoa formar suas próprias concepções de mundo, né?
ela consegue elaborar sozinha, sem interferência do outro, sem fazer isso coletivamente, tá? Então, a leitura silenciosa tem uma relação importantíssima, um papel importantíssimo na constituição da ideia de individualidade. Então, quanto mais as pessoas foram desenvolvendo a ideia de leitura silenciosa, ler sozinhas, né, mais elas foram desenvolvendo um universo, digamos, né, interior, uma interioridade, um universo mental que era mais singular. Porque daí elas faziam as próprias elaborações, mesmo que elas conversassem depois com outras pessoas sobre o que elas leram, né, mas elas tinham um momento de reclusão, né? Que antes da leitura silenciosa, elas só podiam ter esse momento de reclusão, né, mais íntima, mais privada, nos conventos, nos espaços piedosos, né? Então não se tinha muito espaço para solidão, né? Para se voltar para dentro de si mesmo, tá? Era tudo muito coletivo, vivenciado no coletivo. Você o tempo inteiro estava sob o controle do coletivo, tá? O Philippe Herré fala, por exemplo, no contexto medieval, que existiam alguns espaços para solidão, né? Dentro, por exemplo, da vila lá medieval, né? Tinha a floresta. Dentro do castelo tinha, às vezes, uma janela num canto, né? Mas eram poucas oportunidades que você tinha de estar sozinho, tá? Mas então a leitura silenciosa tem um papel muito importante, então, né, nesse advento da ideia de individualidade, né? Da construção subjetiva de uma ideia, de uma interioridade mais singular, tá? Deixa eu aqui ler aqui o terceiro fator. Aqui. E daí o terceiro fator, né, que ele fala, são as novas formas de religiosidade. Não sei se vocês já viram com o Fábio, né, a questão das reformas religiosas, né? Mas as reformas religiosas, gente, elas estão muito relacionadas, né, com o anseio que vai se desenvolver na modernidade por um tipo de religiosidade mais íntima, mais privada, mais intensa, mais sentimental. Tá ligado com a crise, né, que vai marcar a peste negra, crises, né, conflitos que vão marcar o final da Idade Média, início da modernidade, que vai gerar um medo, né, uma busca por uma religiosidade mais intensa, mais próxima a Cristo e tudo mais, e isso vai fazer com que, por isso que é isso que vai causar, né, se a gente for pensar culturalmente, as reformas religiosas, tanto a reforma protestante quanto a reforma católica também, né? E essas novas formas de religiosidade, né, principalmente dentro do protestantismo, são formas que vão dar um espaço de maior privacidade também às pessoas, né? De fazer uma oração em silêncio, sozinhas. Antes não, né? As piedades eram muito coletivas também, né? Todo o ritual era coletivo, né? Rezava coletivamente, em voz alta, em latim, né? O padre fazendo a missa em latim. Então você não tinha muita forma de elaborar aquilo sozinho, né? Mas com as novas práticas religiosas, né? A questão do confessionário, né? A oração solitária, mesmo a leitura individual da Bíblia. Pensa quanto que isso foi revolucionário, gente. Você mesmo ler a Bíblia, a palavra, né, de Deus, e você elaborar, você interpretar, você tentar, né, ver como que aquilo fazia sentido para você. Então, isso também são questões importantes, né, para esse desenvolvimento dessa ideia de individualidade, tá? Aí o Norbert Elias, o Philippe Herré vai explicar como que essas três questões, né, essas três, como é que ele coloca aqui a palavra? Esses três fatores, né, vão então transformar a sociedade. Ele vai falar quais são os indícios da privatização, então, vão criando possibilidades de vida mais privada, de privatização das práticas, dos costumes, da constituição subjetiva, né? Então ele vai falar que esses três fatores, né, então o advento do Estado moderno, as novas práticas de leitura silenciosa, né, difusão da leitura, o aumento da alfabetização, e daí em terceiro as novas práticas religiosas, ligado principalmente às reformas religiosas, vão mudar a cara da sociedade europeia na modernidade, né? E daí ele vai apontando quantos indícios? Acho que são 8, deixa eu ver aqui, 3, 4, 5... 5 indícios, 6, nossa, quantos aqui? 6 indícios, né, desse processo de privatização. Como é que a gente vai percebendo isso na prática, né? Como é que as coisas vão se tornando mais privadas. Então ele vai falar, o primeiro indício qual que é, né? A literatura da civilidade, que é bem o que o Norbert Elias estuda lá no livro Processo Civilizador, né? Que são os manuais de comportamento, os manuais de etiqueta, desde o contexto medieval até o século XIX, que vão mostrando como é que as regras de comportamento, de convivência, vão se tornando cada vez mais vão exigindo cada vez maior controle sobre o indivíduo e principalmente vão fazendo com que o indivíduo cada vez mais entenda que determinadas práticas, determinadas funções corporais, necessidades corporais têm que ser feitas no privado, realizadas no privado, né?
E é ali que ele fala que daí tem uma nova atitude das pessoas em relação ao próprio corpo, né? Que essa ideia do meu corpo é privado, o corpo da outra pessoa também é privado, né? Não posso ficar misturando, a não ser com pessoas que eu tenho muita intimidade, né? Como eu falei. Até a própria ideia do ato sexual, né, gente? Daí passa a ser visto como uma coisa tão privada que é uma pessoa muito íntima, né? Que você elege para você dividir esse momento que passa a ser visto como muito privado, muito íntimo e não era antes, tá? E daí ele vai explicando, né, que cada vez mais o comportamento polido, né? Então já não pode, por exemplo, todo mundo colocar a mão dentro da vasilha de molho, né? Daí começa a ter essa coisa de usar o talher para colocar no prato, depois usar uma concha para colocar no prato, depois tem o uso do talher, já não pode mais assoar o nariz à mesa, já não pode mais soltar pum na frente das outras pessoas, né? Então cada vez mais esses comportamentos que eram muito, muito naturais, né? E eram vivenciados no público e ninguém via problema nisso, vão se tornando cada vez mais privados, mais controlados, mais restritos, tá? O Norbert Elias, inclusive, entende, né, que ao longo desse processo, né, de civilizacional, digamos assim, vai se constituindo, né, nas estruturas das psiques humanas a ideia do pudor, da vergonha, né? Então as pessoas vão desenvolvendo, porque não existia esse pudor e essa vergonha. Hoje em dia, se a gente, por exemplo, né, está dentro de um grupo de pessoas e, sei lá, né, faz xixi na calça, por exemplo, nossa, a gente morre de vergonha. Por quê? Porque fica com o pudor que se tem, inclusive, de estar nu, por exemplo. Por quê? Porque tudo isso a gente entende que é uma coisa privada, íntima, que não tem que ser compartilhada com outras pessoas. Então, o Norbert Elias vai explicar, inclusive, como é que esses sentimentos, né, o pudor, a vergonha, né, são coisas históricas também, tá? O que a gente tem vergonha hoje, pessoas que causam embaraço na gente, que é uma coisa, né, fisiológica, a gente muitas vezes não controla, as pessoas lá do século XIV, por exemplo, do século XIII, não sentiriam a mesma coisa que a gente, tá? O segundo fator que ele vai falar, que é um outro indício, né, de um processo de privatização, né, das práticas sociais, né, dos processos de subjetividade, é a literatura autógrafa que ele coloca aqui, né, que são os escritos de si. Então, cada vez mais vai se desenvolvendo esse anseio por escrever, mas escrever de forma íntima e para o consumo privado, inclusive, né, e que não é uma coisa para ser disseminada, compartilhada, né, com um grão de público, né, tá falando da literatura ou da escrita, né, da escrita de diários, de livros de memórias, né, de cartas, de confissões. Inclusive a própria autobiografia, né, gente, ela se torna um gênero literário no contexto moderno, tá? Então, é um escrito de si, né? Isso mostra essa coisa do evento do indivíduo, né? Que tem uma... O que é indivíduo, afinal de contas, né, gente? O indivíduo, né, essa categoria indivíduo, tá ligada a essa ideia de alguém que é único, que é singular, né? Que se constrói e que tem algo singular para mostrar para os outros também, né? E aí você usa essa literatura, né, para projetar esse eu que você entende que é só seu, tá? E que no contexto medieval não se pensava dessa forma, né? O que definia a pessoa era o pertencimento a determinada classe social, determinada, né, estamento social, na verdade, né? Então, a ideia de indivíduo também está ligado à valorização da educação, né? Do quanto que as experiências da educação vão formando esse indivíduo, vão formando essa interioridade singular. No contexto medieval, não, né? Essa pessoa já nascia enredada numa posição social. O nascimento definia quem ela era. Não era toda a história de vida, a educação, né? O quanto que ela lutava para se tornar, né, uma pessoa melhor, uma pessoa mais culta, né? mais bem preparada, mais refinada, nada disso tinha muito sentido, tá? Terceiro indício da privatização, gosto pela solidão. Então, o Norbert Elias vai falando que até aí no início da modernidade, século XVI, século XVII, né, não se considerava bem a pessoa ficar sozinha. A pessoa nunca deveria ficar sozinha, né, a não ser para rezar, tá? Então, achava-se estranho, inclusive, quando alguém queria ficar sozinho. A pessoa não estava bem, né? Estava desequilibrada, digamos assim. Ele coloca aqui, né? A pior pobreza era o isolamento, tanto que o eremita a procurava como privação e ascese, né? No entendimento, né, das pessoas do início da modernidade, a solidão ela gerava tédio, né? Era uma coisa contrária à condição humana. E isso vai mudar, no século XVII, século XVIII, isso vai mudar, porque muitas pessoas vão começar a buscar a solidão, né? Querer estar só, querendo estar sós, né?
Não é por acaso que no século XVIII a gente tem o Jean-Jacques Rousseau, que é um pensador iluminista, né, francês, escrevendo obras como Confissões e os Devaneios do Caminhante Solitário, são obras que falam da solidão, né, do prazer de estar só. E daí vai abrindo espaço, né, as pessoas vão querer vai se criando espaço para se usufruir dessa solidão, né, o espaço dentro da casa, o jardim, né, essa busca pela solidão começa a se desenvolver principalmente entre os indivíduos das classes médias, mas às vezes também entre a aristocracia, tá? Aí o quarto indício ele fala que é a amizade, né? Essa busca por pessoas da sua eleição que estão próximas a você, que fazem parte desse grupo seleto, né? Quando você quer se ligar às pessoas dentro de uma relação mais privada, mais íntima, né? Uma relação que a gente fala, né? Amigos de alma. Então essa coisa da amizade está muito marcada também por uma busca por um espaço de maior privacidade, né? De uma vivência dessa individualidade, né? Dois indivíduos que têm a sua singularidade e que se encontram, que fazem trocas, né? Ou mais pessoas, não precisam ser só dois, né? Então essa questão da amizade também porque a amizade também tem uma história, né, gente? Inclusive eu adoro entender, né, pesquisar e a falar sobre a história da amizade. Inclusive é um tema que eu abordei na minha tese de doutorado. Porque no contexto medieval, né, essa ideia de amizade de dois indivíduos que se aproximam porque são companheiros de alma, porque têm coisas em comum, né? Não existia, né? As pessoas se ligavam, né, por questão da fraternidade das armas, né, no contexto medieval da cavalaria. Existiam outras relações que aproximavam as pessoas, mas não essa ideia da amizade de dois sujeitos, duas pessoas ou determinadas pessoas que se aproximam porque se enxergam no outro, né, porque buscam aquele ser singular, né, porque admiram, porque tem coisas em comum, tá? E daí ele fala também do advento do gosto, do conforto, né? Porque cada vez mais, quando vai se desenvolvendo essa ideia de que existe uma interioridade singular nas pessoas, isso leva também a uma necessidade de projetar isso externamente. Como mostrar isso, né? Além de escrever diário, além de escrever memórias, autobiografia, né? Como é que eu projeto esse eu interior, né? E cada vez mais as pessoas querem mostrar isso na forma que elas organizam suas casas, que elas organizam o seu espaço, né? Na forma que elas se vestem. Então, esse advento do indivíduo também vai levar ao advento do gosto, do conforto, né? Da forma de se cozinhar, da questão da culinária, da decoração, de organizar a casa. Tudo isso também está relacionado com essa ideia de que você projeta a gente chama depois de personalidade, né? Que você projeta a tua personalidade em singular na realidade, né? Concretiza isso por meio de objetos. Vocês já pararam para pensar o quanto que a gente vai construindo a nossa subjetividade a partir, né, da escolha de roupas, de acessórios, né? De móveis, né? O quanto que isso a gente fala, mas isso tem a ver comigo, né? Isso tem a minha cara, porque isso começa a se desenvolver no contexto da modernidade, tá? O sexto indício é a história da casa, né? Eu acho muito bacana quando ele fala da história da casa, porque daí quanto mais vai se desenvolvendo essa ideia de indivíduo e de privacidade, né? Porque as duas coisas estão totalmente interligadas, a configuração das casas vai mudando, né? No contexto medieval, início da modernidade, as casas, os castelos, né? As moradias das pessoas, elas são muito públicas, sempre de uso coletivo. As pessoas dormem juntas, cozinham juntas, né? Não tem banheiro, né, privado. Tem um filme, isso às vezes chega no século XIX, chega no século XX, porque muda de classe para classe, de região para região, né? Em regiões mais rurais, né, gente, muito do que a gente acha que não é polido, que não é refinado, ainda as pessoas fazem, tá? Eu lembro de um filme que acho que é Germinal, que é baseado num livro, inclusive, que é um filme francês, tem o Gerard Depardieu, inclusive, que me chamou muita atenção uma cena do filme, que aparece uma casa, eles são uma família de operários, né? E a casa deles é minúscula, tudo acontece em público, né? Não tem o quarto da filha, o quarto do filho, o quarto do casal, isso é coisa, né, bem mais recente. E eu lembro que tem uma cena que o pai tá almoçando, tá jantando assim, né, na mesa, comendo, e as filhas estão lá, já adolescentes, tomando banho numa tina, né, nuas na frente dele, porque ali não se tem essa ideia assim, né, e aí isso que eu já tô falando do século XIX, tá? Como às vezes permanece essas questões, principalmente as classes menos privilegiadas, digamos assim, né, que tem demorado para ter mais acesso a esses valores, a essas questões de refinamento, né, até da própria individualidade. Porque não se via problema ali, né, tudo era público, né, tava tomando banho, tava comendo, tava se fazendo as necessidades básicas da vida cotidiana. E depois as casas vão se tornando cada vez mais, né, como é que ele coloca, né, multiplicação de pequenos espaços, né, e a questão, né, da especialização dos aposentos.
Então vai se criando os quartos, né? Vocês já pensaram, né? Como que essa ideia de ter cada um ter seu quarto é uma coisa muito ligada à ideia de individualidade. Cada um tem que ter seu espaço, a sua privacidade, onde vai projetar a sua personalidade, né? E isso não existia, não existia um corredor também, né? Porque o corredor ele também vai surgir com essa ideia de manter a privacidade, de não passar, porque antes para entrar no outro cômodo você passava, não tinha a ideia de corredor, você passava para chegar no outro cômodo, você passava por um outro cômodo, um cômodo ligava ao outro. Então você invadiu o espaço, né, para conseguir se deslocar dentro de uma casa, dentro de um castelo. Então como é que isso vai mudando, né? Por causa dessa ideia de privacidade, de criar a privacidade, a privatização, né? E ele fala dos pequenos espaços, né, a alcova, o gabinete, né, que são espaços que vão sendo criados ali, que é também para uma experiência mais privada, mais íntima, tá? E ele até fala, né, daí ligado à história da casa, né, ele fala da própria criação da lareira, né, que também está ligada a essa ideia de pessoas que se reúnem, né, numa reunião mais íntima e vão conversar, e a questão do conforto, tá? Então ele também fala da lareira. Então esses são os 6 indícios que ele aponta, né, que mostram esse processo de privatização em curso, né, como é que isso vai se materializando nas práticas sociais, né, na organização do espaço, na forma que as pessoas se relacionavam, na forma que elas se construíam como sujeitos, nessa construção da subjetividade, né, como é que elas expressavam essa subjetividade também, tá? E daí, por final, já está quase acabando, gente. A gente já deu 1 hora, inclusive, mas só mais um pouquinho que deixa já está acabando. Depois o Norbert Elias vai abordar também, né, como que esse processo, agora pensando em processo, né, ele fala que tem mais ou menos aí 3 fases desse processo, mas não é que é fase uma atrás da outra, que são como se fossem 3 processos que vão se desenvolvendo, tá? Aí pra gente entender como é que isso vai se desenvolvendo, tá bom? Então ele fala assim, ó, de estruturas, ele vai falar de estruturas, né, e de processos. Então ele fala que esses indícios de privatização, né, e que vão levar a transformação daquele quadro inicial que eu apontei lá, né, no final da Idade Média, a esse outro quadro que a gente vai ter lá no final do século, no século XIX, vai se dar a partir de 3 processos, então 3 fases. Então a primeira fase, que ele fala que é entre o 16 e o 17, que é sim da conquista da intimidade individual, né? Então, os espaços, né, que a conquista do Estado e os recursos da sociabilidade comunitária vão deixar vagos, vão deixar livres, né, vão cedendo lugar ao indivíduo para ele se instalar no isolamento, na sombra, para ele ter esses momentos, esses espaços de privacidade. Então, essa é a primeira questão, primeiro processo, né, a conquista da intimidade individual entre o século XVI e XVII, tá? E isso é uma coisa que chega até nós, né? Hoje em dia a gente tem cada vez mais, isso foi se intensificando. A gente tem hoje a conquista do espaço individual, né? A nossa sala de estudos, o nosso quarto, o banheiro, né? Pensem, né? Você tem o quarto e ainda tem que ter o banheiro, né? Algumas pessoas, né? Classes médias, mesmo as pessoas hoje, né? De classe menos abastada, tem às vezes o banheiro no quarto, né? Que é uma coisa mais privada ainda, tá? Então essa é uma conquista, né? Que vai se desenvolver principalmente entre o século XVI e XVII, mas vai chegar até nós, tá? A segunda fase, ele fala que cadê aqui, ó? A segunda fase, entre os séculos XVI e XVII também, tá? Ele não tá falando de fase uma depois da outra, tá? Tá falando de processos que estão acontecendo às vezes ao mesmo tempo. É a criação dos grupos de convivialidade, tá? Principalmente nos meios que não pertenciam à corte, tá? Entre as classes médias, principalmente entre as classes intermediárias, né? E não entre as classes populares, porque entre as classes populares ainda continua aqueles grupos de convívio mais tradicionais, desde a Idade Média. Vai se constituir o que ele chama de pequenas sociedades, né, dedicadas à conversação, à leitura em voz alta, à troca de ideias, às correspondências. É um pouco do que a gente viu naquelas cortes renascentistas, porque ali ainda não era corte, né? Mas aquele tipo de convivência, né? De se reunir pelo prazer de estar juntos, de conversar, de fazer jogos jocosos, né? Brincadeiras jocosas. É bem aquela ideia, né, das reuniões, né? Depois são os salões também, a gente vai ter os salões aí dentro do iluminismo, as pessoas se reúnem, conversam, né? Mas são sociedades seletas, né? Grupos menores que convivem. Então são grupos de convivialidade, mas que se reúnem dentro do espaço mais privado, tá? E não a corte, né? Porque a corte é tudo sempre amplo. Vocês viram lá no filme do... eu não passei para vocês, acho que o filme do Vatel, né? Mas é um bom exemplo, né? Da sociedade de corte. Acho que posso indicar mais pra frente, né? Que é um filme chamado Vatel, O Banquete para o Rei, que mostra, né, como é que se vive na sociedade de corte, tá? A sociedade do Luís XIV, tá? E o terceiro processo, terceira fase, né?
é uma forma de vida cotidiana que vai invadindo cada vez mais o espaço social, né? E vai concentrando todas as manifestações da vida privada. Do que ele está falando? Da família, tá? Então, essa coisa, né, da solidão e depois essa coisa dos grupos de convivialidade vão dando muito espaço para a vida familiar, que vai acabar, né, aglomerando, vai acabar tomando, né, para si toda essa vida privada. Vocês já perceberam que atualmente, apesar de a gente ter amigos, amigas, a vida familiar ela absorve muito mais a gente convive muito mais com a família e coloca sempre acima, né, normalmente, os anseios da família. Então, quando a gente quer se retirar, quer estar no privado, a gente geralmente fica junto com a família. Então, o Norbert Elias vai explicar que esse individualismo dos costumes, que foi bem marcante no contexto moderno, né? Essa coisa de estar só, a solidão, e depois esses grupos de convivialidade, onde se valorizava principalmente a amizade e não tanto, por exemplo, o amor que depois a gente vai falar que é esse amor dentro do casamento, né? Esse amor dentro do matrimônio, eles vão dar espaço para a família e para a ideia de amor romântico, né? Essa família nuclear moderna, né? Que acaba se isolando, se voltando para si. Os filhos, né? O pai, a mãe, bem esse modelo bem tradicional, né? De família moderna, tá? Então é como se a família fosse se tornando o único refúgio da privacidade. Já percebam que geralmente as pessoas têm mais ligações com amigos, com amigas, né, quando ainda não são casados, né, quando não tem uma família ainda já, né, desenvolvida, uma família, né, sua, e depois isso se diminui bastante, é visto com maus olhos, inclusive se você se dedica muito aos amigos, não à sua família, tá? Então a ideia de que a família absorve o indivíduo, né? Para o Philippe Herrier, né, no século XIX, século XX, né, a convivência do século XVII, lá essas que eu apontei, já não são um elemento significativo na sociedade, né, do século XIX e século XX, porque a família absorve o indivíduo. Vou até ler para vocês. Ó. A família muda de sentido. Já não é ou não é apenas uma unidade econômica, como era para as classes mais pobres. Né? As pessoas tinham a família como uma unidade que vai produzir. Né? Lembra que não tinha fábrica ainda, as pessoas produziam o que elas precisavam dentro do contexto familiar. Era tudo de como é que fala quando é esqueci a palavra agora. Elas que produziam o que elas precisavam. Autossuficiente? Isso, pode ser. Era as manufaturas, né, prof? Isso, eles eram autossuficientes, eles produziam tudo o que precisavam. Então era uma unidade econômica, né? E cuja reprodução de tudo a cuja reprodução tudo deve ser sacrificado. E já não é mais uma prisão, né? Para os indivíduos, a família daí deixa de ter essa ideia de que é uma prisão. Lembrem do Romeu e Julieta, né? Para o Romeu e para a Julieta, a família é uma prisão, né? Que enreda eles, porque eles não podem escolher os seus desejos, os seus sonhos, né? O seu eleito, a sua eleita, porque tem as questões familiares, né? Os conflitos, os interesses da família, tá? Então a família era vista muito como uma prisão e depois agora já não mais, né? A família é o refúgio, tá? Como ele coloca aqui, inclusive, ó, né? Então a família tende a se tornar um lugar de refúgio onde se escapa dos olhares de fora, lugar da afetividade. E a família vai se tornando também esse espaço, né, que a gente entende que no público é onde você vai vivenciar, né, a questão mais racional, mais controle sobre os comportamentos, né? Você vai meio que ter uma performance, vai ter uma máscara, né? A identidade profissional muito mais visível, né, no público. E no privado, essa ideia de que você pode ser você mesmo, né? Ser mais autêntico. Ali você tem as relações afetivas de amor, né? Amor romântico, amor pelos filhos, né? Amor pelas filhas. Então, é o espaço da reprodução, né? Porque a questão, né, também da sexualidade, dos cuidados com o seu corpo, do banho, né, fazer cocô, fazer xixi, então tudo vai se tornando meio que dentro da família, da casa, né, essa ideia da casa, que é um ideal muito burguês, né, que por isso que o Philippe Herrier coloca, né, essa ideia de família e de privacidade dentro da família, e esse papel tão importante da família, que vai, como ele coloca, né, vai absorver totalmente o indivíduo, está muito ligado a uma sociedade burguesa, né, vai se desenvolver nos meios burgueses, depois, né, tá ligado a uma sociedade que vai depois ser cuja cultura burguesa, os valores burgueses vão se tornando hegemônicos depois, tá? E esse tipo de família vai se, né, estendendo, né, e à custa, né, da sociedade anônima da rua, da praça,
vai substituindo essas pequenas sociedades, né? Por isso que eu comentei, para entender bem essas questões que eu estou falando, a gente tem que entender, por exemplo, sobre a história da amizade e do amor. Entender, né, como que, para uma pessoa do século XVII, por exemplo, as relações que tinha, né, eu tenho uma colega que estuda a cultura francesa do século XVII, trabalha, né, com as questões das aristocracias, relações de amizade entre homens e mulheres, e fica muito claro na tese dela, né, o quanto que as pessoas daquela época valorizavam mais as relações de amizade do que às vezes do casamento, né, do cônjuge, né, da esposa, porque a relação do amor e a relação de proximidade estava na amizade e não dentro do casamento. O casamento tinha um outro papel, era uma coisa muito mais fria, ligada realmente à manutenção, à fidelidades familiares, né? E o amor não, o amor estava em quem você escolhia, que era o amigo ou a amiga, tá? Então tem que entender um pouco essas questões e como que hoje a gente nunca vai colocar uma relação de amizade, né? Normalmente é acima da tua relação, por exemplo, com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu companheiro, com a tua companheira, né? Porque senão você o teu casamento vai fracassar, tá? Então só pra gente perceber a diferença, tá bom? Então são essas questões que o Philippe Herriot aborda nesse texto, que é curtinho, mas tem muito conteúdo, tá? Pra gente entender um pouquinho como é que vai se desenvolvendo ao longo da modernidade essa ideia de público e privado, né? E a ideia de que determinados comportamentos têm que ser desenvolvidos só no privado, né? A ideia de privacidade, e também como é que a família vai se tornando um espaço, né, tão importante para essa ideia da privacidade, né, no século XIX, no século XX, depois do advento dos valores burgueses, né, da cultura burguesa, tá? Espero que vocês tenham entendido, é um texto que é realmente mais denso, porque tem muita informação, né, tem que entender um pouco aí sobre história moderna como um todo para dar conta, mas, né, para vocês um início, né, de contato com essas temáticas, né? Depois com leituras posteriores, né, vocês vão aprofundando, tá bom? Vocês têm alguma contribuição? Não acabei não deixando vocês falarem, porque eu queria falar tudo que tinha para falar hoje. Prof, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Essa subjetividade, no caso, então, seria os próprios costumes da sociedade, como, no caso, como se comportar de acordo com a cultura, né, que mudou um pouco a questão do comportamento. Seria mais ou menos isso? Então, é que a subjetividade é essa relação entre o eu e o outro, o eu e a realidade, né? Não tem como pensar as duas coisas separadas. Então, a subjetividade é como é que uma cultura é introjetada por uma pessoa, né? Os valores, as formas de comportamento, as formas de perceber a realidade, né? Então, como é que aquilo é introjetado por alguém, como é que aquilo também, né? Como é que alguém também vai externalizar isso, né? Para a realidade. Então, é um processo assim, né? Duplo. Então, como que você projeta determinadas formas de estar no mundo, né? Que você entrou em contato porque você faz parte daquela cultura, né? Por exemplo, né? Para a gente entender como que a subjetividade é uma coisa que liga o fisiológico com a questão cultural, bem aquela ideia de que o ser humano é um ser biopsicossocial, tá tudo interligado, não tem como separar para você explicar, por isso que é difícil explicar, na verdade, o comportamento humano. Se você, por exemplo, como a gente vive hoje no século XX, século XXI, né? Eu falo século XX porque, né, eu nasci no século XX, passei uma boa parte da minha vida no século XX, mas vocês que já mais do século XXI, né? A gente é fruto de uma sociedade, né, cujos padrões de repugnância são muito acentuados. Então, a gente tem nossa capacidade de suportar determinados cheiros, né? Como a gente vive numa sociedade pautada na ideia de higiene, né? A gente tem água encanada, tem vaso sanitário. No Brasil, né, se valoriza muito o banho, que a gente herdou da cultura indígena. Então, é uma sociedade, né? Inclusive, gente, essa coisa de limpar a casa, estava lendo a respeito sobre isso esses dias, é uma coisa muito da cultura brasileira, de querer limpar a casa, limpar a parede, limpar chão, jogar água na cozinha, jogar água no banheiro. Isso não está em outras culturas. Na Europa não tem tanta preocupação com o cuidado da casa. Isso é muito da cultura brasileira, escravocrata, tinha escravos, escravas, né, para limpar, pessoas escravizadas, né, para limpar tudo. Depois tem aquele advento, né, das empregadas domésticas. Então, né, é fácil também cuidar da casa quando você tem outras pessoas que vão fazer o trabalho por você, né, explora outras classes sociais. Mas essa questão, então, da limpeza é muito presente na nossa sociedade, né, brasileira, entre algumas classes sociais também, claro, né, muda, né, não é uma coisa também genérica, dá para generalizar. E a gente não suporta alguns cheiros, né, causa nojo, né, causa vontade de, né, náusea, digamos assim.
Então, se você, por exemplo, tem um filme e tem um livro, né, que baseou esse filme, no qual esse filme se baseou, que chama-se O Perfume. Não sei se você já viu, acho que tá na Netflix, né? Agora fizeram uma série também. E na primeira página desse livro é muito legal porque o autor descreve o que seria a França do século XVIII, Paris, que é um lugar totalmente sujo, cujos cheiros, né, são insuportáveis. Então, se você viajasse para a França do século XVIII, você não ia suportar estar ali, por causa da questão do quanto que você não aguentaria os cheiros, né, da feira, da podridão, dos peixes, né, então você não ia aguentar. Por quê? Porque a questão da repugnância e como é que... Porque o próprio cheiro, né? Como é que você percebe o cheiro das coisas tem uma história. É por isso que eu tô querendo dizer, a subjetividade é isso. A tua sensibilidade, a forma que você percebe o mundo, que você sente o mundo, inclusive a questão do cheiro, dos sons, né? Visualmente, os valores, como é que você entende o que é o amor, como é que você classifica o amor, a sexualidade, né? Como é que você constrói a própria ideia de corpo, né? Que corpo que é esse, quem que pode tocar, quem que não pode tocar, como é que eu tenho que manifestar, né? Tudo isso é histórico, né? Então, por exemplo, isso é subjetividade, né? A gente não suportar determinados cheiros e as pessoas do século XVIII suportarem e conviverem com aquilo muito bem. Por quê? Porque é uma mudança na subjetividade. Então, a subjetividade, ela acaba englobando todas essas questões biopsicossociais, né? E ela só pode ser explicada, né, nessa relação entre o indivíduo e sociedade. Então, como é que alguém introjeta uma cultura e como é que alguém, ao mesmo tempo que está introjetando, você está externalizando essa cultura de alguma forma, tá? Então é mais ou menos isso. É difícil de explicar, na verdade, mas é uma boa pergunta, tá? Não é fácil de entender, requer um certo processo, né, de leituras, de problematizações para você conseguir entender realmente o que é subjetividade, tá? Mas esse é o caminho para conseguir compreender. Trabalhar com Norbert Elias, por exemplo, ajuda bastante a entender o que é subjetividade. Tá bom, prof. Obrigada. Então, antes da gente finalizar, eu só queria comentar com vocês, gente, que eu disponibilizei também como material de apoio um texto que fala sobre material didático, né? Porque lá tem a classificação, o que é material didático, o que é suporte, né? O que é... Porque material didático não é só livro didático, as pessoas acham que só livro didático é material didático. Então, leiam a primeira parte do texto, só a metade do texto, não precisa ler o texto inteiro. Metade do texto para vocês, daí para a próxima aula a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Porque daí, acho que na próxima aula eu já vou querer que vocês definam qual material didático que vocês vão produzir, tá? E os grupos também. Já defini de 3 pessoas, né? Pode ser em dupla, pode ser em 3 pessoas. Que material que vocês vão, né? Que tipo de material que vocês vão produzir e dentro desse material que conteúdo histórico que vocês vão abordar. Então já tentem, né, elaborar isso para a próxima semana a gente já começar a conversar a respeito disso. E leiam esse texto porque ele é um texto bem assim explicativo a respeito do que é material didático, né? E as diferentes classificações de material didático, tá bom? Aí ao longo do semestre eu vou passando mais algumas leituras para o projeto integrador, tá? Ou, né, ajudando vocês nas leituras que vocês estão levantando, ok? É isso, então. Um abraço para todos e todas, né? Para quem tem... A turma tá pequenininha hoje, hein? Cris, Ricardo, Ariadne, Luísa e Abraão. Obrigada pela presença e eu espero que os outros depois assistam a gravação, tá? Até semana que vem. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau.